Boa noite, pessoal. Hoje o nosso tema é Lei da Adoração e a gente vai falar um pouquinho sobre o significado e objetivo da adoração. Esse tema ele é tratado de acordo com o que está lá no nosso estudo sistemático dentro do Programa Fundamental, módulo 9, roteiro 1. A gente começa aqui falando do processo científico versus utilidade de Deus. Lá no texto fala que na década de 60 foram publicados alguns textos, falando sobre decretando a morte de Deus. E isso aconteceu, por conta do avanço científico que tornaria Deus inútil diante da resolução dos problemas humanos. Se a gente for pesquisar um pouquinho lá, a gente acha que a gente vê, que lá em 1966 teve mesmo uma publicação que motivava esse movimento aí de Deus estar morto, que era liderado por alguns estudiosos da época. Mas foi um processo que durou pouco tempo, porque logo a ciência foi revelando que era incapaz de atender às necessidades crescentes do homem. Então, persiste a importância da crença em Deus e a necessidade de adorá-lo, segundo as possibilidades que cada um tem. Se a gente trouxer lá do dicionário o conceito de adoração, ela traz o seguinte: é ação ou resultado de adorar, de cultuar algo ou alguém, idolatria, veneração. No sentido vulgar, é culto à divindade ou algo ou alguém que se considera como divinos. E segundo o Espiritismo, a adoração consiste na elevação do pensamento a Deus. O homem se aproxima de sua alma através da adoração. Então, assim, se for uma adoração no sentido de se conectar a Deus, o homem consegue se aproximar, inclusive, de si mesmo, Então, tem uma pergunta lá no Livro dos Espíritos que pergunta se pode se considerar a adoração como tendo sua fonte na lei natural. E os Espíritos respondem que ela faz parte da lei natural porque é o resultado de um sentimento inato no homem. Então, a gente nasce com isso. Por isso, encontramos em todos os povos, embora sob formas diferentes. Então, no decorrer da nossa história, a gente passou aí por deuses vingativos, deuses guerreiros, deuses que necessitavam de agrados, animais ferozes, fenômenos da natureza. Então, a gente passou por todos esses processos, que era a forma que a gente identificava os fenômenos daquela época. E quando a gente fala sobre o conceito de Deus entre os antigos, lá no texto fala que a sua acepção era muito ampla, era uma qualificação genérica, que se dava a todo ser existente fora das condições humanas. Tudo que representasse um poder maior que o do ser humano era adorado como um Deus. Então, como hoje a gente já identifica, isso foi revelado pela espiritualidade, que os seres incorpóreos são os espíritos, na antiguidade esses seres eram denominados deuses. Então, na ignorância em que eles se achavam naquele tempo, e até mesmo por interesse próprio, eles construíam templos, altares luxuosos, para esses deuses. Então, hoje a gente já entende que essas manifestações, que esses espíritos, na verdade, são criaturas mais ou menos perfeitas, só que são despidas da matéria. E aqui eu trago essa imagem aqui de deuses egípcios, que é um exemplo aqui de politeísmo, que eles adoravam vários deuses e na verdade, eles não tinham esse entendimento ainda que era o sobrenatural, que era tudo aquilo que eles não entendiam, eles transformavam isso para a realidade deles, eram chamados de deuses, Então, eles tinham essa adoração. A gente traz isso lá de trás, lá da antiguidade. Para a gente entender a evolução da adoração, a gente percebe que ela evoluiu com o processo evolutivo do ser humano. À medida que o ser humano foi aperfeiçoando intelectualmente, moralmente, ele também foi aperfeiçoando a sua concepção de Deus e a forma de como adorar esse Deus. Então, assim, se a gente partir das ideias primitivas e politeístas, a gente vê que a gente alcançou um processo significativo de evolução com a chegada do monoteísmo. Então, hoje a gente adora a um só Deus. E nesse ponto da história religiosa do nosso planeta, a nossa rota evolutiva ela se bifurca com o surgimento
do cristianismo. Os povos do Ocidente, eles abraçaram as ideias mais cristãs, né, e o do hemisfério oriental, eles ainda mantêm tradições religiosas mais densas, né, e mais presas ao passado deles. O cristianismo, ele na verdade, ele não veio para destruir uma coisa que está na natureza. Na verdade, ele orienta que a adoração deve ser feita a quem é devido, né? Quem merece ter essa adoração. Então, assim, naquela época, né, lá no passado, a manifestação dos espíritos, elas foram interpretadas de maneiras diferentes, elas foram exploradas, né? Até mesmo pelo prestígio do mistério, e acaba que as manifestações religiosas, né, elas viam isso como fenômenos, né, miraculosos. Então, hoje, as manifestações religiosas, elas ainda trazem esse ranço de manifestações, né, de rituais, que a gente vê em cerimônias aí de cultos externos, né, por exemplo. Só que isso, na verdade, assim, a gente ainda vê que a gente vê que ainda tem um egoísmo com relação a a divindade, né? Que para muitas religiões, Deus é considerado como se fosse um magnata que ficasse lá num pedestral, né? E muitas das vezes a gente se julga com o poder de bajular a Deus e ser atendido por Ele, né? Então essa não seria a ideia, mas isso a gente vê que foi evoluindo, né? O processo foi evoluindo, o entendimento sobre essas coisas, né? Hoje a gente entende que muito do que aconteceu estava relacionado à manifestação de espíritos, só que eles imaginavam isso e viam isso de forma diferente, né? E o cristianismo ele veio para ajudar a gente no sentido de entender melhor o que seriam essas manifestações, né? Que os espíritos estão aí muitas das vezes para ajudar, né? E que a gente não precisa interpretar isso como uma coisa mirabolante, miraculosa, que não é essa a vontade de Deus. E quando a gente pensa na questão da piedade, né, definida em atos exteriores, a gente pode dizer que é uma hipocrisia, né? É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores, porque mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é fingida e contradiz o seu procedimento. Então, somente nos lábios e não da alma, tem religião aquele que professa adorar a Cristo, mas que é orgulhoso, é invejoso, duro, implacável para com o outro, né? Então essa pessoa na verdade só tem religião da boca para fora, mas isso não sai do coração dele. Então Deus vê tudo, né? Então ele diz que o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que aquele selvagem que é ignorante que vive no deserto. Um exemplo disso é essa imagem aqui de uma mulher, né, ela na casa dela ela maltrata a empregada, ela passa pela rua, ela maltrata o indigente, ela fala mal das pessoas que estão passando na rua, né, fofoca, ela julga a conduta das outras pessoas, ela maltrata os animais, e tudo isso ela faz a caminho do templo onde ela foi cultuar a Deus. Então, essa pessoa não tem a menor consciência do que é verdadeiramente a adoração a Deus, né? E aí, a gente traz que a adoração verdadeira, né, isso está no Livro dos Espíritos, com a seguinte pergunta: Deus tem preferência pelos que o adoram dessa ou daquela maneira? E a resposta é a seguinte: Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade. Prefere os que fazem o bem, evitando o mal, se tornando melhores para com seus semelhantes. Até Deus não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Então, se a gente quer adorar verdadeiramente a Deus, tem que ser uma adoração sincera e a gente demonstra isso para Deus praticando atos bons, principalmente com o nosso semelhante. Então, à medida que a gente olha para o outro com amor e com respeito, a gente está conseguindo fazer a conexão, a adoração verdadeira a Deus. É só dessa forma que a gente consegue se conectar verdadeiramente, né? E não fazendo cultos mirabolantes, né?
não é isso que Deus quer. Deus quer uma conexão simples e sincera, né, de coração para com Ele. Então, isso era o que a gente tinha para passar de conceito, né, sobre esse assunto de adoração, né, significado e objetivo da adoração. E eu vou encerrando por aqui e a gente volta para falar diretamente aí para dar continuidade ao nosso estudo. Obrigada.